Que grande brahá, que bênção nós podermos chegar até aqui e poder glorificar o Senhor, adorá-lo, bendizê-lo, agradecê-lo por nos permitir viver até aqui. Amém? A porção que está sendo lida, ensinada em todo o planeta Terra, por todas as congregações judaico-ortodoxo, messiânico e todas as ramificações judaicas, é Vayetzer, que se traduzindo significa e saiu. O nosso patriarca Yaakov, quando ele sai ali de Beersheba, um pouco ao sul de Israel, abaixo um pouquinho de Jerusalém, e ele sai numa viagem para o norte e até Haran, lá de onde também veio o nosso patriarca Avraham. Haran, para vocês terem uma noção geográfica, Haran está bem ao norte, lá na cabeceira da nascente do rio Eufrates, de onde a família de Avram saiu lá da sua terra, foi subindo a margem do rio, andaram aproximadamente 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros, chegaram até Haran, lá ficaram por um tempo, onde o seu pai, que deveria ter continuado o percurso, resolveu parar, porque ele era o entroncamento de estradas, e era o percurso para o Egito. Todos os mercadores passavam por aquele percurso. E quando a família de Avram chega ali, e seu pai, que era comerciante, viu que era uma terra fértil para ganhar dinheiro, para o comércio, e ele ficou por ali mesmo, montou sua tenda de comércio. E depois de um tempo que eles estavam ali, o Eterno chama Avram para descer para a terra prometida. E Yaakov, quando está ali em Beersheba, ao sul de Israel, ele precisa sair dali, que nós estudamos a semana passada na paraxá anterior, que ele teve um pequeno atrito com o irmão dele, não foi? Não nasceram dois gêmeos, um peludo e um branquinho, muito clarinho, meio avermelhado, lembra disso? Em consequência disso, o pai, quando foi abençoar a primogenitura, o que fez? Yaakov passa na frente do seu irmão e recebe a bênção da primogenitura. Em consequência deste fato, Esav, que era um cara meio exaltado, assim, meio nervoso, provavelmente ia partir para cima de Yaakov. Para se resguardar sua vida, ele teve que partir para Harã, porque tinha familiares lá em cima, né? O tio Labão morava naquela região de Harã, então ele tinha que migrar, ele tinha que viajar. Então essa paraxá é muito interessante, porque eu vou falar para vocês uma coisa muito espiritual. Olha que lindo que é isso. Como funciona o campo espiritual? A semana passada, eu peguei uma árvore da vida e coloquei na abertura do PowerPoint, desse programa aí do PowerPoint. Até a Arebe se falou, Roche, fala um pouco sobre isso, esclarece um pouco para a gente entender. Eu coloquei e de última hora eu orei e o Senhor me conduziu a outro ensino. Alguém lembra qual foi o tema de domingo passado? Quem é o povo de Deus? Baruch Hashem. Antes de falar sobre quem era o povo de Deus, a minha intenção era de falar da árvore da vida. Aí eu deixei de lado. Quando foi essa semana, pensei comigo, não vou falar da árvore da vida. Eu vou falar sobre a escada de Yaakov. Para quê? A hora que eu fui ler o texto e traduzi ele cabalisticamente, a escada de Yaakov é a árvore da vida.
Aí eu olhei para lá e pensei, olhei para a tela do computador e pensei, como é incrível, eu já ia pular de novo. Aí eu corri, fiquei no mesmo lugar. Porque é espiritual, não é material. Então nós vamos estudar sobre a escada do sonho de Jacó. Esse menino é um dos nossos patriarcas. Esse homem, esse tzadik, esse justo, é um dos nossos patriarcas. E vamos entender o que aconteceu aqui nesse episódio, nessa paraxá tão rica. Imagine, faz anos que a gente vem ensinando sobre paraxá. E todo ano tem a paraxá de número 7, que é Vayetzer, e saiu. Mas todo ano tem algo diferente. Porque nunca repete, não é lindo? Então, Vayetzer, e saiu. Vamos falar agora dentro do contexto, da paraxá. Vamos pegar um ponto principal, que é a escada que Jacó, quando estava sonhando. Existe visão, existe sonho. Jacó não teve uma visão, ele teve um sonho. Existe diferença de revelação divina por sonho e revelação divina por visão. Mas não fiquem muito empolgados com isso. Muita gente me procura e fala, Roche, eu sonhei que estava vindo uma vaca, Não, irmãos, você passeou no sítio mês passado, dormiu de barriga cheia e sonhou com a vaca. Não quer dizer que um sonho é profético. Às vezes você dormiu muito preocupado com alguma coisa, com trabalho, com conta, com saúde, e sonha. Sonhar é normal, nós sonhamos todo dia. Agora, um sonho de Deus, divino, uma revelação, é raro. Então tem muita gente que fica aí procurando, traduzir os sonhos. Irmão, tem hora que você não está vivendo bem nem acordado, está preocupando com os seus sonhos. Tenta resolver primeiro o que você está fazendo acordado. Depois a gente vê se consegue resolver o que você está sonhando. Tá? Acata aí, pega essa. Tá? Então veja só, olha que interessante isso. Então Jacó tem uma visão de uma escada. Eu coloquei ali um gráfico ali do lado, né? De esferas, para nós entendermos um pouco melhor. Vamos estudar no livro de Bereshit, capítulo 28, versículo 10. Ele teve uma visão? Não, ele teve um sonho. Eu falei visão? Então já estou sonhando. Vaikra 23:15. Amós 9:1. Você viu, Lê? Tem que sair rápido. Você está entendendo? Vamos estudar nesses 3 livros. Eu não sei se vai surgir mais algum pelo percurso, mas requer muita atenção de vocês. Aliás, é uma coisa muito interessante que eu acho como Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, trabalha de uma forma tremenda, né? A nossa Ruth Sara, ela já vinha trabalhando no Shiur, falando sobre tratamentos, né? De repente, a nossa Morá, a nossa Ruth, Janete, também aborda o mesmo assunto. Quando eu estou terminando essa ministração, eu falei, puxa vida, como que funciona esse negócio? É tudo interligado. Sabe aquelas engrenagenzinhas que você pôs ontem? É uma engrenagem, não tem como sair. Se você estiver fora da engrenagem, filho, você está fora da visão. Fora da visão. Então você tem que se preparar espiritual, psicologicamente, para andar dentro do conceito. Então vamos em frente para entender a escada de Jacó. Bereshit 28, 10, 12. Versículo 10 ao 12. Preste atenção nisso aqui, ó. Você vai ouvir hoje coisas que você nunca ouviu. Olha que interessante. Por isso que eu pedi muita concentração de vocês. Bereshit 28, 10 ao 12. Está escrito. E Jacó saiu de Beersheba, lá, sul de Israel, tá bom? Aqui o mapa de Israel, para quem não sabe, o mapa, um pedacinho do mapa de Israel, o Mar Morto está aqui, ao sul, Jerusalém está aqui no meio, aqui está Beersheba. Então Jacó saiu de Beersheba e partiu na direção de Harã. Olha lá onde está Harã, lá na cabeceira do Eufrates, lá em cima, ó. Lá na Turquia, está longe com força. E partiu em direção a Harã. E ele chegou em uma planície e passou a noite ali.
pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali, diante dele, havia uma escada, apoiando no solo, e seu topo alcançava o céu, e os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. É bem provável que a ministração de 1 ano atrás eu pus a escadinha lá de degrau. Mas como eu já subi um degrau, se ele está aqui no Eretz Israel, na terra de Israel, e ele está caminhando para o norte, e ele vai deixar a terra prometida. Ele vai sair para uma terra estrangeira. Então ele vai para a Turquia, ele vai sair do território de domínio sagrado. Uma jornada que tem uma influência espiritual. E isso é muito interessante, que a gente não observa muito bem esses detalhes. Então, Beersheba está no Negev, aqui, no deserto aqui de Israel. Então, veja só, ele estava em território sagrado, em território santo, e ele precisava sair desse território. Ele acha uma planície, mas tudo aqui é codificado. Então, vamos entender um pouco melhor sobre isso. Vamos lá. Bereshit 28:10. E ele partiu de Beersheba, uma região sagrada, terra santa, em direção a um território pagão, Haran, lá na Turquia. Olha que interessante. Alguém já viu uma música que fala Shomer Israel, Shomer Israel? Sabe o que é Shomer? Guarda. Nunca dorme o Shomer Israel. O guarda de Israel nunca dorme. Nunca dorme. Olha que legal. O guarda de Israel nunca dorme, mas também ele nunca sai de cima de Israel. Tá? Ele fica sempre lá. Quem é ele? Micael. E ele tem os anjos que trabalham com ele, que guardam a terra de Israel. Olha que coisa tremenda que é isso. Os anjos territoriais que cuidam da nação de Israel não saem daqui. Olha que coisa interessante isso aqui. Para Yaakov ir para a Turquia, quando ele chegasse na fronteira, os anjos iam chegar até na fronteira, câmera comigo. Os anjos iam chegar com ele até na fronteira, imagina a fronteira. Os anjos iam chegar com ele até aqui na fronteira, e aqueles anjos não passam dessa fronteira. Param ali. Então, o que foi preciso? Quando ele está lá na planície, que nós lemos agora há pouco, tem uma revelação desse fato que acontece aqui. Que os anjos que são territoriais, que trabalham na terra de Israel, não podem continuar. Então, a escolta tinha que ser trocada. Que dia que você ouviu isso na sua vida? A escolta tinha que ser trocada. Os guardiões que vinham cuidando dele até na fronteira pararam ali. Troca a escolta e vem os anjos que trabalham do território para fora. Forte demais esse negócio, não é? Mas isso não existe, não tem no YouTube, não tem em lugar nenhum. Por isso que você nunca ouviu. Isso é uma revelação de Deus, é lindo demais isso aqui. Olha só, Bereshit 28:10 diz, né? É o texto que nós estamos trabalhando. Yaakov saiu de Beersheba, partiu na direção de Haran, e chegou a uma planície, passou a noite ali, pois o sol se pusera. Diz a Cabalá, eu nem ia falar isso, porque eu não quero que vocês tenham um problema, que falte oxigênio. Diz a Cabalá que ele chegou ali, tipo, por volta da quinta parte do dia. Então isso significa, tipo, 16 horas. E ele viu que ainda havia sol, ele podia continuar a jornada. Beceder, concordam? Mas o Eterno não queria permitir que ele continuasse. O sol se pôs na quinta parte do dia, ou seja, anoiteceu mais cedo aquele dia, para ele ver que não tinha como continuar. Isso é muito interessante que Deus faz. O sol já não parou uma vez? Não está escrito lá no profeta? O que é parar um sol, gente, para o Eterno?
Isso é coisa pequena. Então ele pegou uma pedra do lugar, colocou sobre a sua cabeça e deitou para dormir. Sonhou que ali diante dele havia uma escada que, apoiando no solo, alcançava o céu. E os anjos de Adonai subiam e desciam pela escada. Quando você lê esse texto, gente, presta atenção aqui, ó. Quando você lê um texto desse, havia uma escada apoiando no solo, alcançava os céus. E os anjos de Adonai subiam e desciam a escada. Não é essa a primeira visão que você tem? A vida inteira você imaginou que tinha uma escada lá, na visão. Não é isso? Porque a palavra está escrito, havia uma escada. Porém, a linguagem é figurativa. Quando você vai no cerne do que está escrito, na verdade, quando você vai lá se aprofundar, pode seguir. Não era aquela figura de uma escada, mas sim essa figura de uma escada, como se fossem os degraus aqui, ó, subindo. Então, as bolinhas que vocês viram são nada mais do que um gráfico que representa, quem já conhece um pouquinho de Cabalá aí sabe, que gráfico é esse? A árvore da vida. Tudo que foi feito dentro do diagrama da árvore da vida. Olha que coisa linda que é isso. Isso é muito profundo, é muito bruto esse negócio. Até Harã, chegou a uma planície, passou a noite ali, chegou ali diante dele, havia uma escada apoiando do solo até o topo alcançava o céu, coloquei um céuzinho lá, mostrando que o topo ia até lá em cima, e os anjos, ó, os anjos aqui subindo, outros anjos descendo, e os anjos subiam e desciam por meio dela. Agora olha que coisa interessante, no tratado Rolim, o que é um tratado? É um tratado talmúdico, da Bíblia oral, milenar. O tratado Rolim, capítulo 91b, parte 9, diz que subiam, a palavra hebraica para subiam era olim, e olim está no plural, que indica que haviam 2 anjos subindo. Mas desciam, verdinho, no hebraico é veiordin, que é o plural que indica. Então, quando a palavra dizia, havia anjos subindo e descendo, eu na minha mente, na minha concepção, quando eu não entendia, eu pensava assim, parecia que é um monte de passarinho, que é um monte de pombinho voando, é que é um monte de anjos subindo, quase atropelando o outro, dá licença que eu tenho que chegar lá em cima, e um monte descendo, e aquilo, não, era 2 subindo e 2 descendo. Olha, o texto ele é codificado. Como os rabinos, os sábios, sabem descodificar o texto, então a palavra usada aqui, olim, e a palavra veiordin, que está aqui na frente, é para 2. Somente 2 subiam e 2 desciam. Agora eu pergunto para vocês, por que 2 anjos subiam e 2 desciam? Esses 2 que subiam e os 2 que desciam, era a escolta que podia cuidar até na terra de Israel, e os outros 2, a escolta que ia pegar da fronteira para frente. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Os anjos subindo e descendo representam, já expliquei, né? Os anjos da terra de Israel, porque eles não podiam seguir viagem por terra estrangeira. E Yaakov, quando ele foi deitar, ele pegou uma pedra e colocou de travesseiro. E diz as escrituras que quando ele deita, coloca uma pedra, os sábios ensinam que apareceu sobre ele a escada em 90 graus. O que é 90 graus? Aqui, ó, 90 graus. Ele viu a escada. Então apareceu daquele jeito que eu fiz o gráfico, ó, em cima da visão dele, ó, em cima da cabeça dele. Na cabeça dele sai a árvore da vida, a escada que os anjos subiam e desciam. Aí alguém pode estar pensando, Orochi, e o que acontece aí? Vamos entender um pouco melhor? Então vamos lá, Vaikra 23:15. Desde o dia seguinte ao dia do descanso, isto é, desde o dia em que levarem o feixe para ser movido, contem 7 semanas completas, ou seja, 7 semanas de 7 dias. A árvore da vida
é a contagem do Homer. Não, ela é infinita. Eu estou dando uma gota de água no oceano para vocês. Cabalá, você pode estudar 1000 anos, que você não vai chegar ao fim. Eu estou dando uma gota de água no oceano. Então, como que é a contagem? Como que é a contagem, Lê? Do Homer? Todo dia não está falando de uma sefirá? Não é? Cada semana, uma sefirá. Né? A árvore da vida tem 10 sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que está transparente aqui se chama Dat. Ele só aparece quando o Keter não está presente. Quando esse entra, esse sai. Quando esse sai, esse entra. Não vou explicar por quê, vai tomar muito tempo. Mas só para vocês entenderem por que está um círculozinho vazio ali, tá? Então, veja só. As 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª, chamada Malkut, ela de vez em quando entra nesse processo. As 6 sefirot, do meio da árvore para baixo, trabalha, em um dos pontos que ela trabalha, é em nossas áreas emocionais. Então, as sefirot trabalham de uma forma, mas é complexo, é muito complexo. Olha como é complexo. A parte de emoções, você tem que fazer faculdade. E se você ficar 10, 15 anos numa faculdade, você não vai aprender tudo sobre emoções humanas. E que nós estamos trabalhando o que ultimamente? Como foi o tema de ontem? Ressignificar? Ressignificar. Ressignificar? Dar um novo significado. Seria isso? Um novo sentido. Então todos nós, temos que nos ressignificar. Eu, para ser o Rosh, o Marco hoje, o Marco Antônio que eu sou hoje, o Rosh Betsael, eu tive que me ressignificar. Tive que mudar totalmente o meu ser, para eu alcançar níveis espirituais. E isso você aprendeu quando, sentado no banco da igreja? Nunca. Nunca te disseram sobre isso. Então, veja só. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que são os emocionais, mas eu vou te mostrar como que elas interagem entre elas. Essa esfera azul é a sefirá de Hesed. Então, elas trabalham assim, é como elas funcionam em Homer, os 49 dias de contagem. Ela trabalha assim, Hesed com Hesed. Hesed com Gevurah. Essa aqui compartilha com essa, interage. Hesed com Tiferet, com a do meio. Essa interage com essa, que interage com essa, que interage com essa, que interage com essa, depois inverte. Essa com essa mesmo, essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa e essa com essa. Depois vem para a do meio. A do meio com ela mesmo, com a de cima, depois com essa, depois com essa, depois com essa, interage com essa, interage com essa. Vem para a da direita. A da direita interage com ela mesmo, depois vem para cá, que interage com essa, com essa, com essa, com essa e com essa. Só para você entender um pouquinho o que é emoções. Dentro de você há um gráfico. Essa árvore aí está dentro de você. Está lá dentro de você. Todas as suas emoções têm que estar confrontando uma com a outra e começando a dar equilíbrio. Se você é muito nervoso, você tem que tratar, se cuidar. Vai no psicólogo, psiquiatra, se cuide. Se você não conseguir se tratar sozinho, eu fui uma vez no psicólogo, vi que não ia adiantar, porque ele falou. E eu fiquei olhando para ele, para ela, aliás, e eu pensei comigo, não, isso aí eu faço sozinho, não preciso de psicólogo. Não, eu pensei, talvez na minha ignorância, não tem problema, não estou descaracterizando nem desmerecendo as psicólogas. Eu acho que tem pessoas que precisam realmente. Só que eu sofri muito mais, talvez com uma psicóloga ou um psicólogo, eu tinha avançado mais rápido no meu tratamento da minha nefesh, da minha neshama, da minha alma. Então eu levei mais tempo, foi mais doloroso talvez, por não ter as técnicas corretas. Vocês estão me entendendo? Então todos nós precisamos de tratamento da nossa alma.
Nós precisamos ver nossos pontos falhos, negativos, aonde que, vocês estão usando muito um termo moderno agora, como é que chama aquele negócio que dispara lá? Gatilho, esse negócio aí. Então vocês têm gatilho, né? O que acontece com as sefirotes? Elas se interagem entre elas para dar o teu equilíbrio. Aí por que Yaakov está deitadinho, quietinho ali, não falou nada até agora? Porque antes de sair da Terra Santa e ir para Harã, ele ia se deparar com Labão, seu tio, que era um 71. O camarada era terrível. Ele tinha que ter um tratamento das suas sefirot, das suas emoções, para sair da sua terra e ir para uma terra estrangeira. Olha, foi testado. Que aí, de repente, o tio olha para ele, não, você está criando ovelha aí, esse negócio está difícil, não é assim? E agora eu só te dou as ovelhas se sair listrada. Ovelha listrada, irmão? Igual zebra, eu nunca vi isso. Nem tem mais essa raça. Olha o desafio que Labão fez para ele. As ovelhas só serão suas se forem listradas. Cabala. Ovelha listrada. Mas como ele tinha feito a sua ressignificação, fui bem nesse negócio. Você está pensando? Psicólogo já, ué. Como ele já tinha feito a sua ressignificação, o que acontece? As sefirot de Yaakov já tinham se interagido dentro dele, e ele foi preparado para ouvir qualquer coisa. Alguém está me ouvindo aí? Você tem que estar preparado para ouvir qualquer coisa. Podem te afrontar de qualquer forma, pode partir para você de qualquer forma. Oi, mantenha-se tranquilo, conta até 10. As sefirotes estão todas interligadas. Olha na árvore como os galinhos estão tudo interligados. Então você tem que procurar onde é que está o seu ponto fraco e começar a trabalhar para que você tenha uma regeneração daquele departamento. Agora vamos entender aqui melhorzinho um pouco. Interessante que a contagem do Homer, por isso que todos nós temos que entrar no grupo da contagem do Homer, vai tratar você todos os dias por 49 dias, 7 semanas. Olha lá, diagrama do ciclo da vida. O que significa Hesed? Amor, bondade, benevolência. É essa a esfera. O que significa Gevurah? A esfera de cá, vermelhinha. Justiça e disciplina. Tiferet, a amarelinha do meio. Beleza, harmonia e compaixão. O que significa verdinha? Netzar, resistência e ambição. O que significa a cor de laranja? A Hod, humildade e esplendor. A Yesod, a 9 aqui, a lilás, vínculo e alicerce. E a última, se tiver que trabalhar com ela, é a nobreza, a soberania e a liderança. Rocha, agora me explica melhor que eu ainda não estou entendendo. Você precisa ter amor, irmão, mas com justiça e disciplina. Se for amor demais, você vai quebrar sua cara, vai se decepcionar. Você fala assim, dei tudo que eu tinha, eu fiz tudo para aquela pessoa, e ela não reconheceu. É porque você usou só o amor, não usou a disciplina e a justiça. Mas o amor também trabalha junto com a Tiferet, que é beleza e harmonia, compaixão. Você já viu alguém que tem muito amor? Você já viu essa pessoa ser feia? Porque você não olha para a pessoa exteriormente. Um judeu não olha para uma pessoa exteriormente, não olha para uma esposa exteriormente. Então o que ensina aqui no judaísmo? O amor ele é seguido de beleza, harmonia e compaixão. Quem tem amor tem compaixão e vive em harmonia. Olha aí. Olha as sefirotes trabalhando, uma interligada na outra, olha lá. Então não adianta falar que tem amor se não tem compaixão. Mas eu tenho amor e o Hesed vai trabalhar junto com o Netzar. Resistência, ambição. Eu posso ter amor,
mas eu tenho que ser lutador, tenho que ser ambicioso, tenho que conquistar. O dia que você for afrontado, permaneça no amor. Resista. Perfeito, olha lá. Já lá, Rod, humildade. Eu posso ter amor, posso ter bondade, mas me mostre isso com humildade, com esplendor. Porque se for bonita demais a menina, ela pode falar assim: você acha que tem alguém mais linda do que eu? Onde que ficou a humildade? Então o que adiantou? Não tem humildade. Olha como tudo intercala. Aí depois você pega a justiça, trabalha com a bondade, a justiça com a harmonia, a justiça com a resistência, a ambição com a disciplina, a ambição com a benevolência, a ambição com a humildade, a liderança com a justiça, a liderança com o vínculo, a liderança com o amor, a liderança. Quando Yaakov colocou a pedra debaixo da cabeça, os anjos estavam subindo e descendo e estavam dizendo para ele: você só vai alcançar a plenitude o dia que você andar dessa forma. O dia que as suas esferas das Sefirotes estiverem todas em harmonia. O Eterno preparou o nosso patriarca para sair da sua terra e não ser derrotado lá fora. Tem uma revelação aqui que tem uns que não captaram. Você está em Israel? Não? Você está na terra da Turquia? Sim. Então fique ligado na sua árvore da vida, porque o Eterno está te ensinando todo dia a contrabalancear, para quando você viver aqui na Turquia, você viva bem e seja bem sucedido. E Yaakov voltou milionário da Turquia. Milionário. E a semana passada vocês aprenderam que quando ele foi atravessar lá no Vale de Jaboque, lá no riacho, ele esqueceu algumas coisinhas, alguns pertences pequenos para trás. E quando ele volta para pegar, ele se confronta de novo com isso. E diz que um anjo do Senhor confronta Yaakov e luta com ele a noite inteira. Lutou com ele mesmo. E também com o anjo de Adonai, porque a simbologia ali é dual. E quando está amanhecendo o dia, ele recebe um golpe na sua coxa, para não esquecer daquilo. E aí ele fala: não vai embora sem dar me abrahar. Porque até agora eu fui abençoado em tudo, mas eu quero a última, a mais poderosa de todas. E de repente o anjo fala para ele: a partir de hoje, o teu nome não é mais Yaakov. A partir de hoje, o teu nome é Israel. Tu serás o pai da nação de Israel e das 12 tribos de Israel. Ele teve que ser tratado. Ele teve que passar por todo esse contexto. Ele teve que passar por toda essa ressignificação. Ele teve que passar por todo esse tratamento de emoções para poder sobressair. Aí você poderia dizer assim: eu consigo? Yeshua era 100% homem como você. E ele conseguiu. Foi o maior cabalista que já teve na terra. Rocha, por que às vezes eu não estou então desfrutando desse amor, dessa justiça, dessa beleza, dessa resistência, dessa humildade, desse vínculo, desse alicerce, dessa nobreza, dessa liderança? Porque tem uma coisa que impede. Porque lá de cima, não fala que está conectado nos céus? A luz de Hashem começa lá na cabeceira, lá no Keter, Keter, coroa. Aqui é o domínio divino. A luz começa lá de cima e reflete. Alguém já viu um prisma? Aquela pirâmide de acrílico que você joga uma luz e sai 7 cores do outro lado? Essa árvore é um prisma. Quando a luz do Eterno bate aqui, reflete para cá, reflete para cá, reflete para cá, reflete para cá, reflete aqui, reflete aqui, reflete aqui. Olha lá como está tudo interligado. Então olha aqui, por que muitos de nós não usufruímos de todas essas brahot? Aí a Kabbalah ensina para nós que as kelipot impedem esse ciclo. Há uns 8 meses atrás, eu ensinei vocês o que é uma kelipot. Kelipot. Alguém lembra? Casca. Então vamos lá. Essa laranja, ela tem uma kelipot que cobre ela, tá? As kelipotes normalmente, às vezes, são negativas. Então veja bem,
Eu consigo sentir o sabor da laranja com aquele poto aqui? Não? Mas se eu mordo aqui ainda sai um sumo aqui, né? Um ácido. Não fica gostoso. Mas se eu descascar essa laranja e eu for direto no que está aqui dentro, o suco é delicioso, agradável, apetitoso. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Para que a minha luz navegue dentro do teu ser, dentro da sua árvore da vida, a primeira coisa que você precisa fazer é remover a clipote, a casca. Porque a luz não atravessa a casca. Ela impede que a luz divina alcance o seu interior para fazer a ressignificação dentro de você. Então isso é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Então aqueles momentinhos que Jacó deitou com a cabeça numa pedra, é anos-luz na nossa frente de revelação. Então vocês entendem agora por que nós somos confrontados, somos atacados, somos perseguidos, somos injuriados, somos odiados. Por quê? Aquele pote não quer permitir que a luz do eterno entre dentro do teu ser e faça maravilhas dentro de você. Mudanças radicais para que você receba a Shekhinah do eterno. Por isso que não podemos, o judaísmo não trabalha com emoções. Sabe quando você estava na igreja que tinha muita emoção? Não, nós trabalhamos muito com razão. A emoção desvia o seu foco. Estão me entendendo? Baruch Hashem? E vamos partir para o final. Quantas esferas eu disse tem a árvore da vida? 10. Olha o que diz o Pirkei Avot, capítulo 5, versículo 1. Eu estava lendo o Pirkei Avot, peguei o meu livro lá, comecei a passar as folhas, e eu fui lá no capítulo 5 do Pirkei Avot. O que significa Pirkei Avot? Ética dos pais. Olha o que diz o Pirkei Avot, a ética dos pais, no capítulo 5, versículo 1. O mundo foi criado através de 10 expressões divinas. Quantos são os mandamentos? 10? Tudo foi feito com 10. Olha lá, nós temos 10 mandamentos. Houve 10 gerações de Adão até Noa. Houve 10 gerações de Noa até Avram. Avram passou por 10 testes. O povo de Israel receberam 10 milagres lá no Egito. Eles receberam mais 10 milagres quando foram atravessar o mar. Houveram 10 milagres no Beit HaMikdash. E 10 coisas foram criadas no Erev Shabbat, antes do Shabbat. Tudo gira em torno do número? Ou então, simplificando, tudo gira em torno da árvore da vida. É muito forte, não é isso? Agora, Rosh, os nossos patriarcas, eles usaram Kabbalah? Só Kabbalah. Quando Yeshua estava conversando com os discípulos, Kabbalah. Tem uma passagem muito famosa que vocês conhecem. Um Kohen, um sacerdote, procura Yeshua à noite. Quem sabe o nome dele? Nakidimon, Nicodemos. Nakidimon, o nome dele. Nakidimon, um Kohen, um sacerdote, um sumo sacerdote, um fariseu. Ele procura Yeshua à noite, porque era o tempo que ele tinha, não é porque ele estava com vergonha, se escondendo, não, era o tempo que ele tinha. E de repente ele chega perto de Yeshua e ele fala: eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Hashem. Olha o que diz o Kohen para Yeshua, para o Rabino Jesus, para o Rabino Yeshua. Olha o que diz um sacerdote: eu sei que tu és mestre vindo do eterno. Diga-me,
O que eu preciso fazer aí? O que acontece? Aí Yeshua fala assim para ele: você precisa ressignificar. Você precisa nascer de novo. Você está aqui na base, no Malhut, mas espera aí, você não entendeu nada. Volta lá para cima, para o Keter, para a coroa, nasça lá de cima. Aí você vai começar a entender o que é o quê. Faça o que seu patriarca Yaakov fez. Coloca a cabeça na pedra e começa a olhar a árvore da vida e começa a entender as suas emoções, entender o que é que o Eterno tem para você. Isso é forte demais. Que coisa linda que é isso. É lindo, é perfeito. E eu disse sempre para vocês, o Eterno, ele brinca com os números. Ele brinca, dá uma olhada. Olha, tudo previamente programado, milimetricamente programado, numericamente programado. E para terminar, se eu fosse passar para vocês versículos, eu vou passar versículos cabalísticos para vocês, tá bom? Para vocês chegarem em casa e meditar, perfeito? Pode ser? Vocês abrem lá o Tanar de vocês, em Bereshit, capítulo 1, versículo 1, e leia até Apocalipse, capítulo 21, o último versículo. Como é bom. Ai, quer estudar Cabala? Leia todo o seu Tanar e a Brit Hadashah. Você está estudando Kabbalah. Entendeu? Agora, mudar os níveis é uma outra história. Então, fica pelo menos assim na base, não sai voando ainda não. Quem voa, por enquanto, é só os anjinhos, subindo e descendo. Então, vamos em frente para nós terminarmos. Mas já que eu falei que o Tanar inteiro, a Bíblia toda é Kabbalah, vamos ver o Yeshua usando um versículo, porque falou demais em Kabbalah. Vamos falar um versículo que ele usou, a árvore da vida. Lucas 9, 23, Yeshua disse, então disse a todos, ou seja, quem eram os todos? Todos estavam ali ouvindo, seus discípulos. E quando ele falou isso, quem estava ouvindo, entendia a linguagem o quê? Cabalística, da Kabbalah. Então olha o que ele disse, então disse a todos, se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo, ressignifique. Desculpa aí, eu peguei o gancho, né? O negócio é forte, com força. O que ele falou? Para todos os discípulos. Vou voltar lá no ponto, na Kidimon. O que ele disse para os discípulos? Leem, não entendem? Faça como Yaakov. Põe a cabeça na pedra e se concentre na árvore. E mude a sua maneira de viver, o seu comportamento, a sua atitude, a sua maneira de pensar. Seja outra pessoa, porque essa aí até hoje não funcionou. Baruch Hashem? Então, olha lá agora Paulo, Shaul Shalia, o apóstolo, usando a Kabbalah. 2 Timóteo, olha aqui, isso aqui você vai ficar chocado, olha ali. 2 Timóteo 4, 7 a 8, combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, mantive a emuná, tudo que me espera agora é o Keter da justiça. Vamos voltar um pouquinho? Deixa eu voltar, acho que é mais fácil. Aqui. Vamos lá. O que me resta agora... O que era? Eu não falei do Keter porque é o quê? Coroa. A parte mais alta que está lá no Shammai. O que me resta agora é alcançar as dádivas do Shammai. O que me resta agora é alcançar o Keter da Gevurá, da justiça. Que o restante já interligou dentro do meu ser. Perfeito isso? Então toda a linguagem está dentro da árvore da vida. A Bíblia toda está aqui dentro. É profundo.
Então tem gente que fala assim, o Rosh não ensina a Cabala. Então hoje eu peguei uma gota, fui no oceano, peguei aquela bisnaguinha de pegar gotinha assim, de medir remédio para criança, conta gota. E fiz assim, ó. Dei uma gota de Kabbalah para os senhores, que querem entender um pouquinho o que é a parte de Sod, de revelações, de códigos das Escrituras. Baruch Hashem? Então vamos terminar aqui, ó. Mais uma e nós acabamos. Livro de Amós. Olha o que diz Amós, o profeta. 9:1. Eu vi Adonai em pé sobre o altar. Comigo aqui a câmera, ó. Presta atenção aqui, ó. Yaakov estava deitado. Colocou uma pedra debaixo da cabeça para dormir. Certo? Quando construíram o Beit HaMikdash lá em Jerusalém, o templo, ó, o templo que foi construído em Jerusalém, a pedra que ele colocou a cabeça é o Kadosh Kadoshim. A pedra aonde colocava a Arca da Aliança, o lugar chamado Santo dos Santos. Escute. Isaac foi levado para o sacrifício. Lembra dessa passagem? Isaac foi colocado em cima de um altar para ser sacrificado. Na hora que o pai levanta a faca para cortar a garganta dele, o que acontece? Aparece um carneiro agarrado na árvore, nos ramos, para substituir. Certo? Isaac. O altar que Isaac foi colocado para ser sacrificado é essa pedra. Yaakov, anos mais tarde, passa a pegar a mesma pedra e põe a cabeça em cima. Mais tarde, 1000 anos quase mais tarde, eles vêm e constroem o Beit HaMikdash em cima da pedra. E quando você estava lá em Jerusalém, que você pôs a mão no Kotel, você estava a 50 metros dessa pedra. E olha só o que está escrito, Bereshit 28:17. Então ele sentiu muito medo quando ele estava deitado lá. Este não é nenhum outro lugar. Olha o que disse Yaakov. A não ser o Beit de Adonai, a casa de Hashem. Este é o Sha'ar HaShamayim. Alguém sabe o que é Sha'ar HaShamayim? Hashamayim, céus. Sha'ar, porta. Escuta aqui. Já era. É a hora que ele colocou a cabeça na pedra, que ele viu a árvore no topo, em cima da cabeça dele. E lá em cima, ele viu que encostava nos céus. Era a única abertura que tinha nos céus com a conexão com a terra. O único lugar que o sinal de Wi-Fi passa. Olha que coisa tremenda. E o nosso patriarca fala, eu estou deitado, olhando para Sha'ar HaShamayim, para a porta dos céus. A porta está em cima de Franca? Ribeirão Preto? São Paulo? Não? Onde é que está a porta dos céus? Só em Jerusalém. Somente lá tem uma porta aberta para os céus. Em lugar nenhum mais na terra. É lá tem uma porta. E Yaakov viu a porta. Ele disse aqui, é o Sha'ar HaShamayim. Não é outro lugar senão o Beit de Hashem, a casa de Adonai. É a casa dele. E lá em Terrilim 76:3 diz, a sua tenda, a sua morada, a casa do Senhor, a habitação do Eterno, está em Shalem, Jerusalém. O lugar da sua habitação está em Sião, em Jerusalém. Baruch Hashem, é lindo. E nós terminamos assim. Aonde o altar que Isaac e seu pai ia cortar sua garganta, as mesmas pedras foram usadas aqui para montar o altar do templo. Toda a história
da humanidade começou em cima dessas pedras e vai continuar eternamente a partir daqui. E Yeshua, quando ele vier agora, quando Cristo vier agora, ele vai estar aqui, em Sião, e vai governar a terra daqui, onde está essa rocha. É profundo isso? Forte, com força? Que o Eterno, o Santo, bendito seja Ele, vos abençoe, vos dê graça, vos ilumine, vos dê compreensão, vos dê inteligência, vos dê entendimento, para que vocês possam compartilhar e colocar em prática tudo isso que vocês aprenderam nessa tarde e aquilo que a gente vem aprendendo no decorrer desse mês. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu vos abençoo. Amém. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.